Eu vinha preparado não para fazer um discurso tão eloquente e tão organizado, tão brilhantemente apresentado como o meu antecessor, mas para lançar dados para um debate. Para um debate que, no meu entender, está muito para além da questão meramente só económica e estruturante das empresas ligadas à reabilitação, que naturalmente tem uma importância vital para esse segmento. Seja como for, aquilo que eu gostaria de vos transmitir são mais ideias para esse debate e que tem muito mais a ver com uma atitude abrangente do ponto de vista cultural do que propriamente especificamente sobre a questão económica do caso, embora ele seja importante e incontornável. E falando disso, eu realmente acho que há uma oportunidade de negócio, mas sobretudo de negócio integrado. Nós nunca poderemos falar dessa atividade como desligada de todo o contexto social e cultural do país. É uma grande oportunidade, do meu entender, para, através da reabilitação, entendermos a refundação, digamos, do país. É uma palavra muito forte, muito pretenciosa, mas quando digo isso é porque todos nós hoje em dia entramos nas nossas cidades históricas pelas traseiras. Os senhores já repararam, com certeza, quando se entra em qualquer uma delas, e não vou nomear nenhuma para ninguém ficar ofendido, mas não há uma única cidade, a não ser aquelas que ficaram esquecidas em algum sítio e que são praticamente vilas, e mesmo muitas das nossas vilas extraordinárias que há 40 anos, 50 anos, estavam intactas e tinham uma identidade cultural e tinham uma história para contar, hoje em dia entramos por um subúrbio inqualificável. Temos que ir de olhos vendados até chegar àquilo que interessa. Bom, se nós realmente sentimos que o país está assim, que perdeu qualidade urbana, que perdeu qualidade social, que perdeu identidade, por que não pegar exatamente na reabilitação e torná-la um objetivo, um desígnio nacional? Por outro lado, eu nunca vejo a reabilitação apenas como o casco histórico, a vila histórica, o centro histórico, as velharias, se me perdoem-me a expressão. Para mim, a reabilitação hoje em dia é o subúrbio também. Eu nunca poderei pensar em reabilitar a cidade histórica se não aproveitar imediatamente esta oportunidade para transformar o subúrbio onde vive mais de 60% da população urbana portuguesa. Penso que aí é que há a dimensão social e aquilo que nós chamamos a verdadeira sustentabilidade. A sustentabilidade cultural, social, económica faz-se com as pessoas, não se faz em oposição das pessoas. Não se faz apenas porque é uma oportunidade de negócio. Tem que se fazer com elas, tem que se explicar, tem que se cativá-las e tem que se melhorar a sua condição de vida. E depois há, naturalmente, essa situação das franjas, aquilo que nós chamamos normalmente a condição de limite. Limite urbano, limite suburbano, ruralidade, corredores ecológicos, paisagem. Se nós realmente não entendermos isso como uma indústria produtiva e um espaço rural ecológico produtivo ou lúdico, temos uma grande dificuldade. Hoje em dia o negócio que se faz, ou as atividades que se fazem complementares à atividade da construção civil, à atividade do restauro, da reabilitação, passa por dar condições de trabalho às pessoas. Passa por criar aptidões em solos perfeitamente, hoje em dia, desqualificados, que não têm interesse rigorosamente nenhum, porque os danificamos do ponto de vista da qualidade do solo, da qualidade ambiental, da qualidade do enquadramento paisagístico e esquecemos que tudo isso faz a moldura das nossas cidades. A cidade não é um objeto construído, físico, inerte. A cidade é um objeto de pessoas, é um objeto vivo em permanente movimento. E nas últimas décadas o nosso movimento foi contrário àquilo que era expectável, ou seja, à capacidade de integrarmos nas nossas cidades todas essas valências que é a qualidade de vida essencialmente. E isso não é um valor abstrato, é um valor fundamental para fixar populações, para lhes dar condições de vida, para que os seus filhos cresçam condignamente nesses sítios, para que a nossa população idosa não fique aprisionada dentro dos lares de terceira idade, mas que possam conviver exatamente com o sentido gregário de uma cidade que é a tal coesão social. Há uma invenção no século XX muito importante que todos nós, enfim, fomos valorizando e outros desvalorizando e outros completamente esquecendo. Nós inventámos o património. No século XX inventou-se o património, inventou-se a memória, a identidade como elemento que nós não podemos hoje em dia esquecer. Nós hoje, eu gostei imenso do discurso que o Sr. Engenheiro acabou de fazer, porque ele, de uma forma não direta, mas falou de identidade, de memória, de cultura, de país. Mas falou, naturalmente, numa perspectiva muito indutora
da valia económica e da transformação da cidade e da transformação do nosso património para, naturalmente, a oportunidade de negócio. Eu acrescentaria que tudo isso terá muito mais impacto e muito mais valia se nós percebermos que não podemos fazer as coisas sem critério, sem ética de intervenção. Nós não podemos chegar a um quarteirão, a um troço de uma cidade, a uma zona histórica, a um bairro social e vermos naquilo apenas como uma matéria inerte. Nós temos que realmente entender que para preservar essa identidade, essa memória, tem que haver critérios. E esses critérios passam e partem muito das próprias empresas que têm que estar habilitadas não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista ético. Não se pode chegar ao pé de uma cidade, ao fim de um bairro, até de um bairro dos anos 40 do século XX, e achar que o podemos demolir e reconstruir fazendo um pastiche qualquer. Quer dizer, temos que estar preparados para perceber que país é que vamos querer nos próximos 20, 30 anos, 50 anos. Se queremos realmente transformar o país para termos melhor turismo, melhor enquadramento social, mais bens infraestruturais, temos que perceber que quando vamos para o campo, quando vamos para a atividade económica, ela tem que ser munida de valores éticos. E isso é muito importante, que esses valores éticos entrem no discurso de todos os senhores empresários da construção civil, todos os senhores produtores de bens para a construção civil. E isso é notório que eu sinto, e não digo isso para ficar bem nessa reunião, sinto que isso está também a começar a despertar. Infelizmente ainda não com a intensidade que eu acho que seria importante terem atenção. Quanto mais ética de intervenção, quanto mais critérios de intervenção, melhores resultados económicos. Eu lembro-me há 30 anos, eu sou arquiteto há 30 e poucos anos, há 30 anos fui à Dinamarca e já nessa altura 30% daquilo que se fazia na Dinamarca era reabilitação e era sobretudo conservação, porque já nem havia dinheiro, já nem havia necessidade de reabilitar. Todas as cidades estavam praticamente reabilitadas, o que havia era uma adaptação das empresas na atividade da conservação. Nós percorremos a Dinamarca ou um outro país qualquer, basta até ir aqui à Espanha e vimos o que é que acontece. Qualquer aldeiazinha não tem subúrbio desqualificado ou tem muita tendência a fazê-lo desaparecer. Os centros históricos estão restaurados, como o senhor engenheiro muito bem falava, como uma aspiração maior. Mas essa aspiração maior é nesse plano integrado. Se as políticas não estão preparadas para isso, o país vai se ressentir novamente porque vão existir operações apenas avulso, que não concorrem para a tal harmonização e identidade do país e, no fundo, para nos tornar a nós próprios interessados e empenhados nisso. A coesão social é uma palavra-chave em tudo isso. Penso eu, como modernamente hoje está muito na moda, mas é um facto, como diz o professor Ribeiro Teles, é a coesão ambiental que também nos permite harmonizar tudo isso. Também foi aqui falado, mas que tem muito a ver com a otimização das infraestruturas. Nós construímos infraestruturas de uma forma desqualificadíssima e, sobretudo, sem noção do que estávamos a fazer. Nós parecemos um país rico. Qualquer pessoa que vem de fora acha que nós somos um país rico, porque dispersámos a construção, subimos montes, descemos vales, expandimos à direita, à esquerda, pelo meio, por todo o lado, sempre que há uma infraestrutura nova, há uma autoestrada, há um troço de rua, lá vem a urbanização pendurada. Quer dizer, isto tem custos a médio e longo prazo de sustentabilidade dessas infraestruturas que nunca são verdadeiramente rentabilizadas, insuportáveis. São impossíveis num país com a nossa dimensão e com a nossa capacidade económica de manter tanta infraestrutura dispersa por tudo o que é sítio. Isso foi um erro de planeamento e é isso que tem que se corrigir. E por último, só queria realmente reforçar essa ideia de que essa oportunidade de valorizar o sistema produtivo, que é por isso que estamos aqui hoje a discutir, o tecido produtivo nacional das nossas empresas, deveríamos realmente sempre ter em consideração esse desígnio numa atitude abrangente e cultural de oportunidade de melhorar o nosso país. Penso que isso deveria ser pensado sempre com as nossas instituições públicas, mas também com as nossas ordens dos engenheiros, dos arquitetos, de todos os protagonistas que são fundamentais e, acima de tudo, conseguirmos que as nossas autarquias e o nosso Governo Central mude o paradigma das aprovações dos projetos, da burocracia, que são totalmente ineficazes e são, neste momento, no meu entender, um dos grandes causadores do abandono por parte dos proprietários e das oportunidades de negócio dos centros históricos das cidades. Nós estamos atulhados de leis que não servem, apenas são leis proibitivas.
Um país não cresce com proibição, um país cresce com esperança, com leis que têm que ser mudadas, dando responsabilidade aos técnicos, não fazendo deles sempre o papel que tem que justificar que não são maus técnicos ou que não são maus cidadãos. Isso não é critério. A Europa mudou o paradigma completamente da responsabilização dos técnicos perante aquilo que é a entrega dos seus projetos. Eu penso que aí está um dos aspectos mais importantes para a mudança. Muito obrigado e desculpem o alongamento.